Senhor, já temos aqui alguns pontos, já vou aproveitar, né, justamente essa situação que eu noticiei agora, até fiz questão de voltar para essa lauda, até vou abrir aqui só meu computador para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas essa prisão, né, essa situação que se encontra, né, diante dessa prisão do filho de El Chapo, no momento em que Biden, né, se comprometeu em fazer a primeira visita dele aquela região de fronteira ali com o México, uma região que na época de Trump já tinha feito várias visitas ali naquele local. Essa ida de Biden ao México, coincidentemente, né, num período tenso que está agora por lá. Você acredita, na verdade, que possa, né, na verdade, ter ali exatamente alguma situação, essa situação possa até ser motivo para cancelar essa visita de Biden, essa tensão toda que se encontra agora por conta da prisão do filho do El Chapo? Olha, a questão do narcotráfico é muito intensa, não só no México, mas na América Latina inteira, porque você vê que o narcotráfico, o crime organizado, ele tem um grande controle até sobre o governo. O narcotráfico elege deputados, elege senadores, elege governadores. Sim. Então, o narcotráfico, esse crime organizado, que tem um poder muito grande no México, ele tem sido muito atuante já há muito tempo. E o cartel de Sinaloa, em que o Chapo Guzmán assumiu ali uma importância muito grande, tem ali um histórico muito de muitos crimes, de muito sangue vertido, e que tem, embora o governo mexicano queira dizer, controlado a região. Então, esse que é o grande problema. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro, você vê mesmo o pessoal falando sobre a questão do narcotráfico, controlando o governo da própria cidade. Então, essa é a situação que você enfrentaria. O Chapo, o que aconteceu é que os americanos e os mexicanos fizeram um acordo de que alguns traficantes, isso também foi feito com a Colômbia, seriam levados para os Estados Unidos, onde eles não conseguiriam estabelecer aquele sistema de privilégios que eles tinham dentro das cadeias. É só lembrar que Pablo Escobar, quando ficou preso na Colômbia, tinha basicamente quase que um circo dentro, do lugar onde ele estava. Então, e as autoridades são muito lenientes, né? Você vê, acho que teve algo parecido no Brasil com a prisão do Sérgio Cabral, que recebia água Perrier, esse tipo de coisa. Então, para evitar essa complacência, os americanos falam, não, nós tiramos e ele é colocado aqui numa prisão em que ele não vai ter esse tipo de tratamento e, além disso, ele vai estar num sistema de muito mais segurança, não é? Vai se impedir que ele saia dali. Mas isso não significa que o cartel deixe de existir. E aí assume novas lideranças, é onde entra o filho do Chapo nessa história toda. E que se quer justamente removê-lo, tirá-lo de lá e levá-lo para os Estados Unidos, onde ele passa por uma situação diferente. Agora, todas essas situações são muito sangrentas. Sim. Porque você tem aí a situação da proteção do filho do Chapo, a manutenção daquele cartel, porque eles sabem também que se perderem o poder, outros assumirão. Então, eu sempre comento isso, né, Paulo? Uma guerra em que o seu inimigo começa com letra minúscula, guerra às drogas, ao terrorismo, tudo isso, é muito difícil você vencer, porque sempre vai surgindo novas células, esse tipo de coisa. Agora, o presidente Biden indo ao México, ele vai ter de ir, porque senão isso vai evidenciar um sinal de fraqueza dos Estados Unidos, justamente que é o grande combatedor dessa história toda, que é o grande combatente dessa história do narcotráfico. E se ele cancela justamente em razão desta situação, ele envia duas mensagens claramente. Em primeiro lugar, que o governo mexicano não tem a capacidade de controlar a sua própria situação doméstica. E em segundo lugar, que a atuação dos Estados Unidos tem sido menos importante do que aquilo que ela pretende ser efetivamente. Então, voltando nessa história toda e arrematando, esse que é o grande problema ali, mas eu duvido que o presidente Biden venha a cancelar essa viagem.